E aí galera, beleza? Hoje a gente está aqui na Ética, que é uma fábrica, uma indústria têxtil aqui na Zona da Mata, em Juiz de Fora. O nosso cliente, o João, um empreendedor aqui da região, chamou a gente para tentar trazer a inteligência artificial para os processos dele, para a gente conseguir aumentar o faturamento da fábrica com a possibilidade de reduzir, perdas e também otimizar os tempos de máquina e de produção para conseguir produzir mais material e atender a mais clientes. Então aqui é uma fábrica que a gente que produz aí em torno de 400 a 500 mil peças mês, então eles produzem bastante, e com a escala também vem as perdas e os prejuízos que acompanham qualquer processo de escala que se torna um pouco moroso. E hoje a gente veio aqui para estudar a fundo cada detalhe desse processo. Então a gente já passou por toda a etapa de corte, que não é a primeira no caso, né? Então antes da etapa de corte vem a inteligência ali de seleção dos pedidos que vão ser cortados naquele dia, naquela semana. Passa tudo lá para a etapa de corte, onde é feito o risco, como eles dizem aqui, que são os moldes, né? Encaixar os produtos em moldes nos tecidos para a máquina vir e cortar tudo. Esse é um processo bem moroso, é um processo que, por conta da dificuldade de encaixar moldes diferentes, ele acaba garantindo ali que a empresa vai ter uma perda de tecido, que no final das contas é uma perda de matéria-prima e custa dinheiro também. O processo em si a gente já tem uma ideia de como automatizar ele. Simples integração da inteligência artificial para analisar a totalidade de pedidos que existem ali naquela semana, naquele mês, e identificar quais são os pedidos que têm o maior potencial de ganho em serem produzidos juntos, em serem cortados juntos. Partindo da seção de corte, esse material ele sai para a parte de produção, então ele é parado lá por tamanhos, por peça, por parte da peça, digamos assim, e ele vem para a parte de produção, onde ele sofre todos os acabamentos ali. Então ele é a renda que coloca, um elástico que é adicionado por cima, tanto a etiquetagem e o embalamento, tudo é feito na parte de cada fábrica, a gente pode ver aqui, ó. Então ali acontece a parte de corte, mais lá pro final do prédio, e vindo para cá, toda essa parte aqui, ela acontece a produção e o acabamento do tecido na peça específica. Quando o tecido vem para cá, aí o trabalho fica mais difícil ainda, porque cada peça é trabalhada de forma individual, o que dificulta absurdamente a automatização de qualquer processo. Então, a nossa tarefa é identificar como que a gente vai entregar o melhor projeto e com a melhor economia e o melhor ganho de escala lá dentro. E isso aí, galera, isso é uma coisa que a gente jamais teria conseguido compreender na dimensão que a gente está conseguindo aqui hoje, que a gente ainda vai conseguir nos próximos dias que a gente vai voltar aqui, sem que a gente tivesse vindo de fato. Se o João, que é um empreendedor aqui, tivesse mostrado tudo pra gente numa apresentação no Google Meet da vida, com os slides, cara, seria muito difícil a gente pegar o processo aqui pela quantidade de detalhes envolvidos em cada etapa e a complexidade em manusear todos esses detalhes e essas variáveis para gerar um resultado positivo lá dentro. Cara, é isso. A gente não está aqui para entregar a solução que a gente acredita que seja melhor. A gente está aqui para descobrir no detalhe qual é a solução que vai resolver o problema desse negócio. Então não adianta eu achar que é o chatbot de atendimento, não adianta eu achar que é o chatbot de agendamento que vai resolver o problema aqui. Quando você pega uma empresa grande, você fala de milhões e milhões de faturamento, cara, a solução vai ser no detalhe. Cara, então no final das contas a gente está falando aqui de margem de lucro. Aqui a gente tem 8% de margem de lucro, se a gente consegue 2% no corte, e quem sabe se a gente entrega alguma solução que puxa o processo inteiro, consegue fazer uma análise mais holística e no final das contas vai entregar 3% de margem a mais para uma empresa de milhões e milhões e milhões de faturamento, pensa isso no final do ano, no final do mês. E é aí que a IA entra da melhor forma para ser utilizada com a potência que ela tem mesmo. Porque, por exemplo, hoje, que é para ser feito aqui pela inteligência artificial, em teoria, poderia ser feito por humanos. Mas, o custo para isso ser entregue por humanos, gente, já torna o processo inviável. Então, no final das contas, tem diversas questões envolvidas, como a mão de obra a ser contratada para desenvolver aqui dentro da fábrica, mão de obra de escritório, tecnologias que são necessárias para diferentes tipos de processos, diferentes tipos de cálculos, diferentes etapas da jornada do produto e da descoberta desses gargalos operacionais, gargalos de margem. Cara, a época é a melhor da história para se trabalhar com inteligência artificial. Nunca foi melhor, tanto para os empreendedores que a gente atende, quanto para nós mesmos. E aí, no final desse processo todo, a gente vai soltar um vídeo
vídeo completo, né? A gente pretende fazer isso aí para cada cliente que a gente pegar, a gente construir esse material gráfico com essas explicações, com essas demonstrações, apresentações que a gente faz e no final transformar isso tudo num material que sirva aí como estudo de caso para outros empreendedores do ramo ou para outros empreendedores de inteligência artificial. Isso tudo vai estar no nosso YouTube, também vai estar no nosso Instagram. Então acompanha a gente lá. Valeu!